Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo Wander Oliveira, homem de Deus, gente boa pra caramba, um cara muito tranquilo, e a gente vai falar de alguns assuntos aqui que a galera gosta muito de conversar, gosta muito de brigar, mas você vai ver que nesse bate-papo dá para se conversar sobre evangelho e política de uma forma tranquila, de uma forma amigável, de uma forma serena, paz e amor, porque Cristo está em nossas vidas. E antes de passar a palavra para ele, eu não posso deixar de te agradecer. Você, meu amigo, minha amiga, que viu que recentemente o canal foi monetizado e agora tem a opção de ser membro do canal. Muito obrigado pela ajuda que você tem nos dado. Né? Vocês têm, desde o começo, ajudado bastante o projeto Papiando a Palavra. Cada material que a gente vai adquirindo com o passar do tempo para melhorar a imagem, para melhorar o áudio, é porque Deus toca no seu coração e você vem e ajuda a gente para poder tocar esse projeto para a honra e glória do Senhor. E também falar rapidamente hoje do nosso patrocinador, já mandando um forte abraço para o meu amigo Léo, é o Léo Arte, gráfica e marketing digital. É uma gráfica que tem aqui no município de Nilópolis, estado do Rio de Janeiro, mas que ela também oferece serviços online para qualquer lugar do Brasil. Então o link vai estar aqui na descrição e em breve vai ter uma novidade que eu vou soltar mais para frente para vocês. Quem sabe pode ser um aplicativo para você ter um acesso exclusivo a algumas coisas. Aguarda e descanse no Senhor, que em breve a novidade vai chegar. Meu amigo Wander Oliveira, fala um pouco para a gente aí. Quem é o Wander? Se apresenta para a galera. Boa tarde, tudo bom, Rafael? Para mim é um prazer estar aqui. Eu sou o pastor Wander Oliveira, né? Sou nascido e criado em Nilópolis, sou um gestor empresarial, trabalho na gestão de uma rede de supermercados, hoje a maior do Rio de Janeiro, né? E tenho 38 anos, sou casado, tenho 3 filhos e acabei de lançar um livro também, Rafael. Então, esse aí é o Wander Oliveira. Perdi seu áudio aqui, Rafael. Oi. Perdi seu áudio. Opa, agora voltou. Voltou. Nós estava conversando antes de começar a gravar e uma coisa que eu tenho certeza, para você que está nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo aqui pelo YouTube, crie uma expectativa de que o bate-papo vai ser bom, crie uma expectativa de que Deus vai falar com você poderosamente, crie uma expectativa de que vai ser algo diferente, que Deus ele tem alguma coisa para falar ao seu coração através desse bate-papo, seja uma palavra de cura, seja uma palavra para transformação. Isso é Ele quem sabe e você também que está nos ouvindo ou nos assistindo. E mantendo um padrão aqui do nosso bate-papo, meu amigo, conta um pouco para a gente aí, como é que foi a sua experiência de conversão? Então, quando eu tinha 10 anos de idade, a minha irmã já estava na igreja, né? E ela sempre me convidava e eu nunca ia. Até que um amigo me convidou. E eu, com 10 anos de idade, eu, sem graça de falar não para esse meu colega, eu fui para o culto. E amei, fiquei apaixonado por tudo que vi, ouvi, senti. E tive essa rica oportunidade de entregar minha vida para Jesus com 10 anos de idade. Hoje eu estou com 38 anos e sempre nos caminhos do Senhor. E, para mim, foi a melhor atitude da minha vida ter conhecido esse Deus maravilhoso. Então, assim, eu não tenho muita experiência do mundo, né? A minha experiência praticamente toda dentro da igreja. E não foi porque os meus pais são da igreja, porque meus pais, né, nem eram da igreja. Minha mãe hoje, ela frequenta a igreja, mas não pertence a igreja nenhuma, né? Meu pai hoje já é falecido, perdi meu pai em 2019. E não tive a experiência de ter os meus pais na igreja, mas tive a experiência de eu entregar a minha vida para Cristo muito cedo, com 10 anos. Entendi. E como foi assim o seu processo de formação até chegar ao chamado pastoral? Como é que foi essa caminhada? Então, quando eu cheguei na igreja, né, participei do grupo de adolescentes, foi muito interessante, porque os adolescentes da época tinham um
ponto de pregação, onde os adolescentes abriam culto, pregavam. Ali era o local onde a gente podia errar, né? Que a nossa dirigente estaria ali nos orientando o que está certo, o que está errado. E ninguém queria pregar, né? Imagina, adolescente de 10 a 16 anos de idade. Todo mundo queria cantar, todo mundo queria abrir culto, todo mundo queria dançar, coreografia, mas pregar ninguém queria. Então, no meu primeiro ensaio, eu vi essa dificuldade, né? E eu fiquei observando aquilo. No meu segundo ensaio, quando a dirigente falou assim, quem é que vai pregar? E ninguém levantou a mão, eu falei, eu prego, né? E a minha dirigente ficou assustada, falou, não, calma, não é assim. Mas ninguém quer pregar, então eu vou pregar. Aí ela, então eu vou dar essa oportunidade para você pregar. Eu preguei, eu tinha menos de um mês de igreja. Eu preguei, foi a pregação mais curta que eu já vi na minha vida. 5 minutos ainda cantando um hino ainda. Mas ali eu peguei o gosto, né? Eu vi que aquilo dali era o meu chamado, o chamado da palavra, né? Outra coisa também, na minha época de adolescente, nós conversávamos muito sobre a Bíblia e tinha pessoas que não falavam, só ficava concordando, né? Não sei se você conhece pessoas assim, tu vai puxar um assunto bíblico, ele nem discorda, ele só concorda com você. Na verdade, na maioria das vezes, ele não tem argumento. E ele fica sem graça de dizer que não tem o argumento e começa ali só a concordar. E isso, cada vez mais, foi eu me aprimorando, buscando. Aí, com 18 anos, fui fazer seminário, né? E desde os 12 anos, tá, Rafael? Desde os 12 anos, eu prego a palavra do Senhor em congressos, em eventos, em festividades. E estamos aí até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Eu fico muito feliz quando eu ouço assim um testemunho de alguém que desde novo já estava na igreja, desde novo já pregava a palavra do Senhor, né? E às vezes quando eu me deparo com esse tipo de situação, não tem como eu não lembrar do Rafael com 12 anos, que ele não tinha nada a ver com questão de igreja, não tinha nada a ver com... Mas isso o quê? Uns 5 anos atrás, né, Rafael? 12 anos o quê? Uns 5 anos atrás? Não, já faz bastante tempo. Amanhã eu estou fazendo 31 aninhos já. Que maravilha, um Puxado. garoto. Garotinho. Já tô ficando careca, cheio de cabelo branco. A genética não tem como fugir. Então tá de boa. Mas quando eu olho, eu vejo assim, eu fico... como Deus é maravilhoso. Não somente na vida de quem ele veio conservando dentro desse caminho desde cedo, mas como também é maravilhoso na minha vida quando, num determinado momento, ele chama, ele mostra que estava errado, ele mostra ali, como se ele jogasse na mesa, olha, o seu pecado é isso daqui, o seu destino é esse. Você precisa se converter, você precisa tomar uma direção diferente. E isso, a conversão, para mim, é sempre um assunto completamente maravilhoso. Tem umas pessoas que eu conheço que falam, a pessoa que é criada no evangelho tem uma experiência de conversão sem graça. Eu não acredito nisso. Eu acho que toda experiência de conversão é uma experiência de conversão linda. É claro, uns têm uma experiência a mais, outros têm pouca experiência, mas não importa. Mas aí não é nem experiência de conversão, né? Aí é experiência mundana, né? É igual quando a gente vê alguns testemunhos, né? Eu via muito isso na igreja. A pessoa no mundo fazia tudo que tinha direito de fazer de errado, aí vem para a igreja, aí dá um testemunho, fica 1 hora falando o que fazia no mundo e no final fala assim, não, mas hoje eu aceitei Jesus e minha vida mudou, agradeço a minha oportunidade. Não, calma aí, e a partir de agora, o que você fez? Né? Porque a partir de agora que me interessa. A sua vida começa a me interessar a partir de agora, porque a partir de agora você começa a ser uma referência. Não é que você não peque, não é que você não tenha pecado, não é que você seja a melhor pessoa do mundo. Não, engana-se quem pensa isso. A sua mente transformou. Né? A conversão nada mais é do que você mudar de direção. Você estava indo para uma direção e você agora segue uma nova direção. Né? Então, as pessoas acabam exaltando muito mais o que foi, né, outrora do que realmente o que é hoje, né? Que o que interessa é o que ela é hoje através de Cristo, né? Verdade. E fora aquelas pessoas que eu já vi. Eu me lembro de uma experiência assim, que eu fui numa igreja, aí o rapaz foi dar um testemunho, o pregador da noite. Aí ele, não, primeiramente eu vou falar sobre como era a minha vida antes de Cristo. Só que o cara começava a falar e você via na expressão dele uma coisa diferente, como se ele estivesse sentindo uma saudade,
como se aquilo trouxesse alegria ao coração. Nostalgia, deu uma nostalgia nele, Ele, né? nossa, aquele tempo. Deu um déjà vu. Aí eu lembro do momento do testemunho que ele fala, nossa, aquele tempo nesse ponto aqui, isso era muito bom. Aí eu olhei assim e falei, calma aí, o cara tá falando que fazia um monte de coisa ruim. Do nada ele fala, olha, que saudade daquele tempo, porque na época era muito bom. Então é muito complicado, né? Eu acho que, como você falou, o mais importante é do encontro com Cristo para frente. O que faz depois, o que está fazendo hoje. Né? E tem gente que fica muito agarrada ainda àquela coisa do passado. Eu sou ex isso, eu sou ex aquilo, eu sou ex não sei das quantas. Não importa o que é isso, o que importa é o que ele é agora, o Não, que importa é fora o que ele quando está a pessoa fazendo. usa aquela frase assim, ó, tu dá uma sorte que eu estou na igreja, que se eu não tivesse na igreja, tu ia ver só. Ou seja, né? Há algo ali, ainda há um É. resquício ali dentro O daquele velho, o coração velho ainda. homem não está nem como, o É, velho homem está só com o joelho ralado. é isso aí, isso aí. Tá ali Né? vivinho, doido para poder E sair. tá prontinho só para ser chamado. Né? Exatamente. Mas a igreja é um lugar de gente que vive assim, vai melhorando com o passar do Sim. tempo. Né? O próprio Cristo chamou a igreja de hospital. Né? Ele não veio para aqueles que estavam bons, ele veio para aqueles que estavam Tá doente. necessitados. Né? Venha a mim Uhum. todos vós que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Né? Então, assim, ele não vem para aquele que está legal, que está se achando que está com a vida maravilhosa, que está vivendo a vida plena do jeito que quer viver. Ele vem para aquele que não está aguentando mais, que há um vazio dentro do coração. E é Verdade. para esse. Né? Eu costumo dizer que Cristo ama ouvir histórias de derrotado. Né? Ninguém gosta de ouvir histórias de derrotado, mas existe um que gosta. O nome dele é Jesus Cristo. Ele parou para um cego quando ninguém ouvia e falou: e aí, o que está acontecendo? O que queres Verdade. que eu te faça? Ele foi lá em Naim, pegou uma mulher que tinha perdido o marido e agora estava perdendo o filho, e ele chega e fala: aí, conta para mim. Tem um corinho antigo, quando eu era adolescente, que ele diz o seguinte: conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Então, Cristo gosta, Cristo ouve histórias de derrotado, né? Ressocializa, né? Porque não é o pastor, não é a igreja, é Sim. Cristo, é o poder de Cristo. Ele ressocializa aquela pessoa. Né? Uma vez eu conversei com uma irmã e ela falou assim: olha, minha vida agora está maravilhosa, está até sobrando dinheiro. Eu falei: não, esse é o poder de Cristo. Não é que está sobrando dinheiro, é um milagre natural. Né? Agora você e seu marido já não gasta dinheiro com bebida, já não gasta dinheiro com cigarro, já não gasta dinheiro com farras, naturalmente vai sobrar dinheiro. É o poder que Cristo faz do poder, né? Porque nós falamos só da parte espiritual, mas existe também a parte normal, né? Existe Uhum. também a parte normal, o milagre normal que Cristo opera. Né? Isso é Verdade. maravilhoso. E o que eu acho interessante é que dentro dessa parte do normal, né, do milagre normal, que é a questão que todo mundo ali vai ver uma transformação nítida do caminhar da vida da pessoa. E tem muita gente que, infelizmente, só olha para o milagre como uma questão da doença, né? A pessoa tinha um câncer, orou, fizemos uma corrente de oração, jejum, e o câncer não existe mais. Pô, glória a Deus por isso, mas o cara que era largado nas drogas, largado no álcool e um monte de coisa, se converter, né? Pô, também é um milagre. Pô, eu, por exemplo, eu sofri com problema Também de não é o alcoolismo. maior milagre, né? É o maior milagre. Eu sofri com problema de alcoolismo na minha adolescência. Tipo, hoje, agora, época de final de ano, Natal, tem alguns parentes que bebem um vinho ali no Natal e tudo mais, e eu não vou ficar sendo aquele cara chato de, tira esse negócio de perto de mim, porque eu tô enjoado. Eu nem ligo, só não bebo, porque eu sei de uma predisposição do meu corpo para esse problema, ainda Sim, que a sim. cabeça esteja bem resolvida, ainda que o espiritual esteja bem resolvida com isso, mas tem a questão fisiológica, porque o alcoolismo Não, ele ele não é uma pode. doença. Então não posso nem chegar Sim, perto na questão do dar o primeiro gole. Eu falo para todo mundo, eu tenho medo disso, tenho medo do que pode ser sim. como consequência. Então, como eu sou medroso, eu prefiro não Porque para arriscar. ter o segundo gole só basta o primeiro, né? Exatamente, Né? exatamente. E você falou tudo, é isso aí mesmo. Assim, o problema, né, é que às vezes quando a pessoa se converte, né, um pseudo convertido, ele quer afastar as pessoas, né? Ele esquece tudo que ele fez
ele esquece tudo que ele foi e, a partir dali, ele quer fazer algo totalmente radical e acaba afastando as pessoas. E o evangelho não é esse, né? Verdade. Jesus ia aonde o fariseu não ia, Jesus ia onde o escriba não ia, Jesus ia onde estava o ser humano. E aonde está o ser humano, né, vai estar ali a natureza pecaminosa, né? Então, assim, se eu encontrar um amigo dentro do bar, eu entro, vou lá, abraço ele, cumprimento ele, eu só não bebo, né? Uhum. Não bebo cerveja, mas eu posso beber refrigerante. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tá? A mudança está na nossa metanoia, né? No que Cristo fez na nossa mente. A partir dali, eu costumo dizer o seguinte: existem dois grandes tribunais. O primeiro é a consciência. Se a pessoa conseguir burlar o tribunal da consciência, o segundo ela não burla, porque é o tribunal de Deus, né? Sim. Mas nós temos também o tribunal da nossa consciência. Então, o que vale para mim hoje é a minha consciência, né? Eu já fui muito pelo que os outros pensavam, eu já fui muito o que os outros iam achar, e a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo que a felicidade está em você fazer e praticar aquilo que Cristo mandou, que é o amor ao próximo. E se resume nisso. Não é mais, não é menos, né? É o amor ao próximo, porque passou disso, é a obra do Espírito Santo. Quem vai fazer é o Espírito Santo. Ah, se aquela eu não vou beber, eu não vou para a igreja porque eu bebo. Bobeira sua, vá para a igreja. Porque quem vai fazer essa obra em você é o Espírito de Deus, e se ele não fez, não sou eu que vou fazer. Então você não pode ficar longe do aprisco, né? Mesmo você fazendo alguma coisa ou cometendo alguma coisa de errado, você tem que estar ali, porque você vai ouvir a palavra, e a Bíblia diz que nós somos purificados pela palavra. Então, nós precisamos estar ali, precisamos ouvir a palavra, precisamos pedir perdão, precisamos ter coinonia, precisamos ter aproximação com os irmãos, que é a nossa comunidade de fé, e, com certeza, a partir daí é tudo obra do Espírito Santo, irmão. Verdade. Tem algumas pessoas que eu conheço que de vez em quando viram para mim e falam o seguinte, meu amigo: ah, você está na igreja e se acha o melhor, o santarrão, o cara que não erra. Eu falei: não. A minha diferença para você é que eu descobri que eu estou doente e preciso de cura. Por isso que eu estou lá. Porque fora já era. Estado terminal para a morte é um pulo. Ali eu sou curado. Ali o meu problema vai sendo resolvido. E essa é a única diferença. Eu sou tão pecador contra você. Nós somos miseráveis. E essa é a nossa condição Sim. diante na ausência de Deus e até com Ele, para a gente poder se colocar no nosso lugar e entender que não é por obra, mas sim pela graça do Senhor. Aí tem Você gente que falou não da gosta. dependência. Você falou da dependência do álcool, né? A primeira coisa que quem é dependente de algo, ele tem que ter a consciência. Poxa, sou dependente, não consigo sozinho, preciso de ajuda. As pessoas que estão na igreja hoje, elas são pessoas que precisam de ajuda, mas elas Sim, reconheceram isso. sim. E entende que essa ajuda vem através de Cristo, vem através da graça. Não é nada que a gente vai fazer, não é a quantidade de vezes que nós vamos na igreja, não tem nada a ver com É, isso. Tem a ver de você entender que você é dependente daquele amor e que você reconhece aquele amor ali, né? E quando você reconhece amor, né, gera amor, né? Tem um profeta antigo que nós chamávamos ele de profeta gentileza, né? ah, Ele ficava andando pelas ruas e ele falava uma frase muito interessante. Ele diz: gentileza gera gentileza, né? Então, quando você investe um dinheiro no banco, você quer um retorno financeiro, né? Quando você investe perdão, você quer perdão. E quando a gente investe amor, somos retribuídos com amor. Então, essa é a consequência da igreja, né? Se não sim, for isso, não é igreja. verdade. E ainda que o amor não venha como consequência do ser humano, mas ele vem de Deus. E isso pra gente Sim, já é o isso basta. suficiente. Isso O basta pra caramba. reconhecimento, o reconhecimento é a cruz, não tem jeito, é dali que vem o perdão, é dali que foi gerado. É Tudo que verdade. a gente poderia ser gerado foi ali. É a mesma coisa quando eu entrei no seminário, eu faço seminário, ainda estou fazendo seminário pela Igreja de Nazareno. Alguns amigos, todo mundo falava lá: ah, qual é o seu chamado? Pastoral. Qual é o seu chamado? Pastoral. Todo mundo lá foi chamado para ser pastor, e nas outras salas não tinha nenhum diácono, não tinha nenhum Não isso, tem, nenhum não aquilo. tem. E eu lembro que teve um professor que virou para a gente e falou o seguinte: vocês sabem o que é a palavra ministro? Sim, ministro do evangelho, é o cara que prega, é o cara que faz isso, é o cara que é aquilo outro. Ele falou: não, Paulo, quando ele usa a palavra ministro, ele está fazendo uma referência, porque é a mesma palavra que é usada para escravo.
E aquele escravo ali não era um escravo que ele tinha a opção de ser liberto. Pelo contrário, era um escravo destinado à morte. Quem aqui foi chamado para ser um escravo destinado à morte? Levanta a mão. Aí. Aí de Opa! 20 que Aí, levantaram para ser pastor, 3 levantaram depois. Então é aí a gente complicado. descobriu que o céu é bom, mas ninguém quer ir para lá agora, né? É complicado, é puxado pra caramba, mas só um milagre na mente do ser humano para a gente poder conseguir compreender algumas coisas com clareza. E graças a Deus por Jesus Cristo, que é Ele que faz isso em nós, né? Não tem uma outra via, né? E aproveitando aqui o gancho que a gente está falando sobre milagre, fala um pouquinho do seu livro, Pesca Milagrosa, Maravilhosa. Como é que. Poxa, então, Rafa, nessa pandemia, né, eu tenho 4 livros escritos, mas nunca lançado, né? Uhum. E nessa pandemia, eu falei, poxa, eu estou na pandemia, estava em época também de política, minha cabeça estava, meu Deus, uma bomba atômica. Mas eu falei, não, calma aí, eu preciso fazer alguma coisa, né, para poder jogar isso para fora. E eu peguei uma dessas mensagens que eu tenho, que uma delas, inclusive, esse daqui é seu, tá, Rafael? Quando a gente se encontrar, ele é um livro, Beleza. pô, eu fiz mesmo 65 páginas. Né? Infelizmente, no Brasil, nós não temos cultura de leitura. Então, eu fiz um livro mesmo para que a pessoa que tem hábito de leitura lê em 2, 3 horas. Quem não tem, lê durante uma semana e, com certeza, né, vai pegar e vai até o final, porque é uma mensagem, né, sobre Uhum. Lucas 5, sobre a pesca maravilhosa, quando Cristo desafia Pedro a tentar de novo. Que eu acho que esse é o grande ganho. Todos os dias nós somos desafiados a tentar de novo. Porque a nossa vida ela é uma rotina. E quando a gente vê, a gente está seguindo os passos dos nossos pais. Nós somos, às vezes, uma reprodução daquilo que nos formou, né? E a gente acaba seguindo a profissão do pai, seguindo o entendimento do pai, e a nossa vida vai virando uma rotina. E a vida de Pedro foi assim. O pai ensinou Pedro a ser pescador, e ele agora estava ali como pescador, e com certeza não foi a primeira vez que Pedro deixou de pescar, né? E Cristo, naquele dia, na pior noite de Pedro, Cristo aparece no outro dia e fala assim: "Ei, vamos tentar de novo?" E Pedro fala, né? Pedro diz assim: "Mestre, eu pesquei a noite toda, não peguei nada, mas segundo a tua palavra, eu vou tentar de novo." E esse livro fala sobre isso, né? A palavra mestre no grego é epistata. Epistata é aquele que tem autoridade para mandar. Então Pedro está dizendo assim, eu vou tentar de novo segundo a sua palavra. Poxa, eu vou tentar de novo. E esse livro fala sobre isso. A gente não desistir, tentar de novo, tentar mais uma vez. E se quebrar a cara, vai lá e tenta de novo. Porque nós não temos que ter vergonha quando nós tentamos algo e aquilo não dá certo. A gente tem que ter vergonha de nunca ter tentado nada na vida. Né? Exatamente. Então, esse livro vai falar um pouco sobre isso. E, com certeza, tem abençoado a vida de algumas pessoas. O mais interessante, e é uma das coisas que eu fico maravilhado com a forma que Deus trabalha nas coisas. O que eu vou falar agora, eu não tinha comentado nada com ninguém, não comentei contigo em momento nenhum, porque agora, no final do ano, eu pensei em desistir do podcast, pensei em acabar, falei, não dá, dificuldade de conseguir convidados, né? Já tinha combinado com você antes, mas com uma pessoa, eu falei, pô, vou conversar com eles e vou deixar para lá, bota aí talvez para uma outra oportunidade e tudo mais. Só que eu fiquei assim, eu falei, olha, há mais de um ano eu arrisquei em encarar isso como meu trabalho, encarar isso como algo que vai botar o sustento na minha mesa, para eu poder organizar minha vida, pagar as contas, ter o que comer, e uma das coisas principais é auxiliar aquele que precisa também de algum auxílio, seja com um curso, seja com uma cesta básica, ou seja com algo do tipo. E eu falei, não, eu vou desistir, mas eu não quero desistir. Aí fiquei naquele grande dilema, né? Eu quero parar, mas eu não posso parar. Eu quero parar, mas eu não posso parar. E um amigo conversando comigo, agora antes do ano novo, entrou justamente no assunto desse dia que Pedro, não peguei nada, joga de novo, vai que vai dar certo. E eu fiquei assim, eu falei, pô, não, aí eu falei, Deus, tu não tá mandando
eu continuar gravando esse negócio, não, porque eu já não tô com paciência, eu já não quero mais. Sabe aquela situação que você chega, que você bate o desânimo, você já não quer mais saber daquilo ali, quer tentar coisas diferentes, algumas oportunidades aparecendo junto, por exemplo, da questão do possível aplicativo que pode vir mais à frente. Eu falei, pô, é a chance de talvez revolucionar essa parte do mercado, mas eu não quero mais, eu vou deixar isso para lá. Aí, quando o amigo falou uma vez, no dia seguinte ele ligou de novo e falou: Cara, agora eu não sou eu que estou falando, não. O Senhor manda te dizer que você tem que continuar, porque Ele vai fazer alguma coisa. Começa a acreditar no milagre, porque você já entendeu que é viver por propósito. Aí a gente está gravando hoje aqui o primeiro episódio do ano, do 68 do Papinha na Palavra, essa nova temporada que eu tenho certeza que vai trazer coisas maravilhosas, não somente para a minha vida, mas para a vida de todos aqueles que passarem por aqui, de todos aqueles que vão Sim, assistir ou ouvir, porque eu aprendi, Wander, que quando eu for abençoado, eu não sou abençoado sozinho. sim. A bênção que chegar sobre a minha vida, ela precisa alcançar mais pessoas. Vou te dar um exemplo, É, você que conhece. O Vini, que trabalha com o Duda. sim. Vinícius, que estava lá naquele dia, naquela praia que a gente estava conversando. Vinícius Clark. Isso. Ele é o cara que faz para mim a vinheta, ele é o cara que faz para mim algumas artes, que faz um monte de coisa para mim e não me cobra R$ 1, entendeu? E quando chegar a minha, Mas eu falo para ele, Deus vai colocando pessoas no nosso caminho para nos abençoar. é, Entendeu? Deus vai colocando, porque assim, porque eles são do nosso coração, né? sim, E assim, o Papeando a Palavra abençoa muitas vidas, mas também abençoa a sua. Né? é É igual demais. quando a Bíblia diz, fala, quando alguém fala em mistério, a pessoa acha que a pessoa que está falando em línguas ela está super cheia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, quando ela está falando em mistério, ela está edificando a si próprio. Só Sim, Deus sabe como é que está a vida dela, por isso que ela está precisando encher a própria vida dela. A mesma coisa é o Papeando a Palavra. É claro que vai alcançar muitas vidas, mas é uma forma de tratamento entre você, o teu propósito e Deus, cara. Então, assim, e Jeremias vai dizer o seguinte, quanto mais ele queria desistir de entregar uma profecia, mais o coração dele ardia, ao ponto de dizer, quando não queria falar, ali falava. Quando eu pensava que não ia entregar, o meu osso ardia e pegava fogo. exatamente. E quando ele via, ele estava cantando, profetizando, pregando, porque não tem como fugir do chamado, Rafa. Verdade. Entendeu? Se a gente fugir do nosso chamado, vai acontecer com a gente que igual aconteceu com Jonas. Né? Nós vamos ser profetas de uma mensagem só. E isso eu tenho o maior medo, entendeu? Eu tenho o maior É, medo de ser um profeta de uma mensagem só. Cristo tem tantas coisas para nos entregar, né? A fonte dele é inesgotável, irmão. Nós só precisamos fazer uma coisa, crer. A gente só precisa crer. Isso é o que baliza tudo, é você crer. E ele pode, através dessa fonte, te colocar nas nações, mas se você não acreditar, ele te coloca nas tribos. Mas se você não acreditar, ele te coloca no município. E se você não acreditar, aí tu vai ficar dentro de uma igreja. E se você não acreditar, então tu vai ser só da sua casa. Porque sacerdote você vai ter que ser de alguma forma. Né? sim. Agora, você pode ser sacerdote das nações, das tribos, do município, ou simplesmente sacerdote da sua casa. É uma questão de você crer. Quando você crê, irmão, aí você vai embora. E assim, até pegando um gancho nessa parte que você falou agora, o que eu acho mais incrível é que há 1 ano e meio atrás, a minha perspectiva de conhecer pessoas de outros municípios ou de outros países era zero. Eu não tinha um meio para isso. Eu não tinha como, não passava na minha cabeça conhecer um cara que é missionário em Portugal. E hoje eu já gravei com um rapaz, Marcelo Oliveira, que é um missionário. As peças vão se encaixando, né? Eu nunca imaginei, para você ter noção, conversar com uma editora-chefe de uma revista. Conversei com uma editora-chefe de uma revista em Orlando, ela me chamou para fazer uma matéria em comemoração ao 1 ano do podcast. Quando eu tive um problema de depressão, um livro que me ajudou muito foi o Confiança Inabalável, do Maurício Zagari. Livraço, muito, muito, muito bom. E foi um livro que eu presenteei uma amiga que estava passando por esse problema. Ela, graças a Deus, foi curada, que presenteou outro. E esse livro, onde ela me deu o último feedback, já está na mão da 8ª pessoa depois dela. E foi Esse é um passando. poder. E eu Esse é o poder gravei da com, palavra, e eu né? Esse gravei é o com o poder da autor palavra. do livro.
E Poxa, isso que para mim legal. foi uma satisfação incrível. Eu falei, cara, se não fosse a- a- esse O podcast, se projeto, não fosse esse projeto. não iria E ainda vai acontecer viver, nada olha disso. só, se você tiver paciência, né? Porque tem que ter a paciência Tô de aprendendo a entender que ter. o milagre não chega antes, o milagre não chega depois, o milagre chega no tempo certo. Se Verdade. você tiver paciência para isso, você vai viver coisas que ninguém viveu, cara. Porque esse é o seu projeto, entendeu? Isso é o que Deus colocou na sua mão, no seu coração. Então, assim, você tem que ter paciência para também, né? A gente fala que o vaso, né? Ele é forjado dentro do fogo, e isso é verdade, irmão. Sim. E nada vem de mão beijada, Rafael. Nada vem de mão beijada. Vai ter luta, vai ter choro, vai ter desespero, mas também vai ter vitória, né? Com certeza. Toda, Pode falar, perdão. toda tribulação tem uma irmã chamada bonança, irmão. É só você acreditar. Passou a tribulação, Deus faz a bonança aparecer. E quando ele não abre uma porta, ele dá um jeitinho, abre uma válvula de escape para tu poder respirar e depois seguir em frente. Uma coisa que o meu pastor começou a falar comigo desde o ano passado, quando eu recebi a primeira licença lá como pastor auxiliar, ou para quem aqui está ouvindo, nos assistindo, que é nazareno, ministro local, né? Porque é a mesma coisa, mas tem uma galera que gosta ali da nomenclatura toda bonitinha, Sim, sim. exata, e que não tem problema, mas só para dar uma explicação. Eu sou da Nazareno também, sou da Nazareno. Aí daqui a pouco chega com o ministro local também, tá aí. Tô lá, tô lá. Não, mas eu tô lá guardadinho, fica tranquilo, tô guardadinho. O meu pastor, Carlos Eduardo Pequeno, né? Dudu, gente boa pra caramba, muito meu amigo. Ele falou para mim o seguinte: ele agora você precisa aprender a curtir o processo. Curtir o processo ele é dolorido, mas ele é gostoso, porque a gente vai deixando para trás um monte de coisa que não presta, que a gente nem sabia que estava nos nossos corações. E é Deus que vai guiando. Vai doer pra caramba. Ele falou, não é uma certeza que vai ser tranquilo. Pode vir uma dificuldade muito grande, pode. Aí ele falou, até maior do que as suas próprias forças. Eu falei, eu sei, porque Paulo fala isso lá em 2 Coríntios, capítulo número 1, quando passa por uma situação na Ásia Menor ao ponto de perder a esperança da própria vida. Mas ele entendeu que aquela situação que ele estava passando era para glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é livrar. E uma coisa, Wander, que eu acho, e sempre falo para as pessoas, que eu acho muito interessante. Conhecer a palavra é muito bom, mas viver o que a palavra ensina é melhor ainda. Ter as suas experiências é melhor ainda, né? Você vê o testemunho das pessoas é muito legal, mas você ter o seu testemunho, né? A sua particularidade com um lado espiritual, para você entender que isso é real. Né? Isso não tem preço, né, irmão? Isso não tem preço. E aí as pessoas são, eu acho muito engraçado algumas pessoas falando, você hoje está na internet e chegou num lugar que está legal e daqui a pouco chega num lugar maior, então a vida está muito fácil. Mas não vê o que passou no secreto, não vê a madrugada chorando, não vê um monte de coisa. Então fica muito tranquilo As falar que vontades foi de bom. desistir. Pô, direto, quando você fala, não tem o que fazer, vou parar. Daqui a pouco aparece 8 convidados seguidos para gravar e correria, sai gravando com todo mundo. E isso é maravilhoso demais. E até para você que está nos ouvindo, nos assistindo, né, fica aqui uma ideia para você colocar na tábua do seu coração. Não desista dos teus projetos, não desista dos teus sonhos, né? Até procure ajustar os seus sonhos com a vontade de Deus na sua vida, que se o que ele tem para você é diferente do que você sonha, joga o teu sonho fora e vá fazer o que ele quer, porque é muito melhor. Eu li um livro, eu estou lendo um livro agora, Wander, do Rodrigo Bibo, que o título ele é muito provocativo, não sei se você já ouviu falar, O Deus que Destrói Sonhos. Já ouvi falar desse livro já. Olha, se tiver a oportunidade de ler, leia, porque é uma sapatada atrás da outra, mas uma sapatada santa, um negócio que Sim, sim. coloca a gente no lugar É o que te direitinho. confronta para a realidade, né? Te confronta para a realidade, né? É muito, muito, muito bom mesmo, cara, muito interessante. Mas, meu amigo, vamos agora dar um salto aí para um outro assunto, senão a galera começa a reclamar que botou algumas perguntas lá e eu não vou fazer. E começo do ano, sem briga, sem discussão, a gente faz a vontade da galera Pergunta, para ficar em pergunta é paz. sempre
Pergunta é sempre legal, é sempre legal. É, tem 3 perguntas aqui que eu selecionei que dá para a gente desenvolver bastante. Acho que vai tirar dúvida de uma boa parte da galera e acredito que minha também. E a primeira pergunta que colocaram aqui foi: como surgiu o interesse pela vida política? Rapaz, assim, eu recebo muitas perguntas também sobre esse tema, né? Sobre esse interesse. Até porque é o seguinte, eu não projetei a minha vida para ser político, né? Eu não sou filho de político, né? No município que eu moro, né? Que a gente mora, é um município muito viciado, né? Que geralmente vai só saindo de político para político, de político para político, né? E é uma coisa muito Vereador tem interessante. praça. Foi mal. Uma coisa muito interessante, porque assim, para tu ver as loucuras que acontecem dentro da Baixada Fluminense, possivelmente em Nilópolis, né? E assim, eu não projetei minha vida, não pensei em realmente entrar na política. Na verdade, eu sou um administrador, eu estudei para isso, né? Eu sou formado em marketing, eu sou pós-graduado em vendas, eu tenho MBA de gestão de negócios. A minha vida sempre foi ser administrador de empresa, né? Aí eu comecei, né, a ver essa última eleição para cá, né, entre Bolsonaro e Haddad, né? Acho que o grande ganho daquilo dali foi a gente voltar a falar sobre política, porque na nossa cabeça, né, a gente que trabalha, né, a gente entende o seguinte: como eu trabalho e eu dou o meu melhor na empresa, e a gente imaginava que na política também era assim, né, que o vereador dava o seu melhor, que o prefeito estava dando o seu melhor. E, na verdade, a gente começa a parar e ver as pessoas pedindo, as pessoas clamando por ajuda, por algo que era para estar acontecendo ali, principalmente no setor básico, entre saúde, educação e segurança. E você começa a ver que eles não fazem o que era para fazer, eles não fazem realmente o dever de casa, né? E eu comecei a me fazer algumas perguntas. Calma aí. Pô, o médico, para ser médico, tem que estudar. O pastor, para ser pastor, tem que estudar. O padre tem que estudar, né? O policial tem que estudar. Por que para político não precisa estudar? Que loucura é essa? Só precisa ser irmão de alguém, filho de alguém, sobrinho de alguém, parente de alguém. Cara, que loucura é essa que a gente vive dentro do Rio de Janeiro, principalmente dentro da Baixada, principalmente dentro de Nilópolis, né? E como é? Quem tem que administrar é o administrador. Se a gente não botar a pessoa certa no local certo, mas com a competência certa para poder fazer, aquilo dali não vai sair nada, vai sair nunca. A gente vai virar sempre o que eu chamo que é aquele ciclo vicioso, né? A gente reclama, 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 mas acaba votando nas mesmas pessoas, né? E isso é a teoria da loucura. O que é a teoria da loucura? Você reclama, mas faz a mesma coisa. Se você faz a mesma coisa, vai atingir o mesmo resultado, né? Então não tem jeito. Precisamos fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Então as pessoas começaram a falar comigo, né? Começaram a pedir, né? Poxa, por que você então você não faz? Então por que você não entra? Por que você não se lança, né? E aí caí nessa loucura, lancei o meu nome. O nome ficou um nome leve, né? Dentro do cenário político. Eu aprendi uma coisa na política, Rafael: quando eles não têm nada para falar de você, eles simplesmente vão inventar, porque a política é isso, né? Existe um ditado que diz que se você ficar repetindo uma mentira várias vezes, ela se torna verdade, né? Aí tentaram levantar minha vida de toda para cima e para baixo, só que eu trabalho na mesma empresa há 14 anos, né? E outra coisa que eu falava também, eu falava assim para as pessoas: mas o seu candidato, ele já teve alguma carteira assinada? Ele já trabalhou alguma vez, né? Porque é loucura, você, para ter seu dinheiro, você tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Na hora de votar, a gente quer votar em vagabundo que nunca trabalhou, gente. Então, assim, não tem lógica, né? Então, atendendo a pedido de amigos, família, né, e pessoas mais próximas, eu comecei a discutir o assunto. E quando a gente começa a discutir o assunto, a gente começa a ver que existe uma real necessidade muito grande de pessoas do bem. Porque se a pessoa do bem não se envolver, irmão, aquilo que está ruim só vai piorar, né? As pessoas de bem, quando eu falo pessoas de bem, eu não estou falando da religião, né? Existem pessoas sem caráter dentro de todas as religiões. Existem médicos profissionais, né? E existe médico que são carniceiros, existem advogados que têm caráter e advogado que não tem. Então, assim, pessoas ruins vão ter em todos os lugares, mas nós precisamos reunir e unir
um grupo de pessoas do bem, para que a gente possa também defender, né, aquele cidadão ali, aquela pessoa que precisa. Nós, né, e agora voltando para Nilópolis, nós que moramos dentro do município de Nilópolis, nós precisamos que a cidade funcione. Poxa, nós Tá não temos brabo. hospital, 4 maternidades que eles fecharam, né? A minha irmã nasceu no JK e eu nasci na Santa Inês. Ainda tinha o Regina. E o hospital lá do outro lado, lá do Melquiades, tinha maternidade, eles fecharam 4 maternidades. Se isso não doer em você, tem uma frase que eu gosto muito dela, é o seguinte: quando a dor do outro não dói em você, quem está doente é você. Então, quando as pessoas começam a clamar por socorro e a gente não ajuda, omissão também é pecado. O que é pecado? É Sim. você errar o alvo. Quando você está errando o alvo, quando você não está ajudando, você também está errando. Você erra tanto na parte da ação, mas também erra também na parte da omissão. Enquanto não está mexendo comigo, deixa o barco rodar. Mas quantas pessoas estão aí sofrendo, né? Nessa virada do ano aí, a primeira criança que nasceu no hospital em Mesquita era nilopolitana. Mas por que foi nascer em Mesquita? Porque Nilópolis não tem maternidade. Está indo para 8 anos, 9 anos que não nasce uma criança pelo município de Nilópolis, Rafael. Filho de pobre não pode nascer aqui. Se tiver dinheiro, nasce com plano de saúde no Domingos Lourenço. Eu estou falando daquele que precisa do Sistema Único de Saúde, daquele que precisa que a saúde funcione, ou pelo menos a básico, né? Que a saúde básica funcione. Na hora que a mulher mais precisa, que é a maternidade, não tem maternidade dentro do município de Nilópolis. Então, vendo esses problemas e entendendo que a gente poderia oferecer um pouco de expertise, né, daquilo que a gente vive dentro das empresas, porque nós precisamos gerar resultado, né? E quem está na vida pública também tinha que ser visto assim. Se não gera resultado, tira ele, dá oportunidade para outro. Agora, o que não pode é um monte de gente que não gera resultado, né? E fica ali, fica se reelegendo, e a gente fica aí, né, vivendo uma teoria da loucura, né? Por causa que pessoas vendem o voto por causa de R$ 50, por causa de R$ 100, por causa de uma cesta básica, uma população inteira sofre. Daí foi o que eu mais vi nas últimas eleições aqui no nosso município. Pessoas próximas que não faziam ideia da proposta de governo dos candidatos, não fazia ideia de nada, de pessoas que nem sabem que existe uma proposta de governo e estão acostumados àquela coisa de um cargo comissionado no posto de saúde, de um cargo nesse tal lugar, de uns R$ 50, um churrasco no dia da eleição com cerveja liberada e um monte de coisa. Eu olho para essa situação, né? A gente está falando do município que a gente mora aqui em Nilópolis, Sim, no a estado gente do Rio pega a de nossa Janeiro, realidade, mas isso é o Rio de Janeiro. porque o povo pede melhoria e não tem como melhorar, como você falou, se ficar nesse ciclo vicioso fazendo as mesmas coisas, né? É uma galera que reclama de corrupção, mas vive na corrupção, nas pequenas corrupções do dia a dia, de chegar num Detran para poder fazer uma vistoria do carro e o pneu tá careca e o cara cobrar R$ 40, não, toma aqui. Depois quer Toma cobrar, aí, vai, isso aí. pô, pelo amor de Deus. Então, isso Eu aí é acho que, uma no coisa que vai mínimo, além da questão religiosa, entendeu? É sim, não, caráter, nós não estamos nem falando de religião, nós estamos falando de cidadão. é questão de Nós caráter estamos falando mesmo. de ser humano, né? Nós estamos falando de ser humano, né? Não tem lógica, né? Por exemplo, você pegaria um pedófilo para ser babá do seu filho? Tem como. Você pegaria uma pessoa que é ladrão para poder tomar conta do seu dinheiro? Gente, eu acho que, no mínimo, quando a pessoa vai votar em alguém, no mínimo tem que puxar o CPF, o Serasa, e tem que puxar quais crimes aquela pessoa ali responde, para você poder entender em quem você está votando. Quem é aquela pessoa ali? Né? O que aquela pessoa está fazendo? Quem é aquela pessoa na vida pública? Né? Os últimos 5 governadores foram presos no Rio de Janeiro. Então, assim, Isso aqui gente, é uma doideira. Rio de Janeiro é uma loucura, cara. uma loucura. Então, assim, né, não tem lógica, né? Por que não botar trabalhador? Por que não botar pessoas qualificadas? Né? E se não fizer, tira aquela pessoa. Né? E é isso, a gente não pode deixar criar aquela raiz. E depois que cria a raiz também na política, aí, meu irmão, aí só Jesus, aí só Deus mesmo para ter misericórdia de nós. Por quê?
a maioria dos políticos, não estou falando todos, mas a maioria dos políticos quer que o povo viva nessa dependência, né? Não quer o hospital funcionando, não quer a passagem de Nilópolis, Rafael, é a passagem mais cara por quilômetro rodado da América Latina. Soares Meu Neiva, Deus, 4 e pouco. o que a R$ gente 4,10. paga aí, as pessoas pagam para ir para o centro do Rio. É a Assim, passagem mais cara da América e o ônibus Latina, dá uma gente. volta no quarteirão e pronto, tá no ponto final. Dá uma volta no quarteirão. Agora, os políticos da cidade, eles não pegam ônibus, eles não pegam trem. Aqui é muito Pô, nós temos complicado, uma né? escada rolante. Temos uma escada rolante no município que é uma vergonha. Já está no quarto governo, né? Passou pelo Sérgio, passou pelo Alessandro, passou pelo Farid, agora está no Abrãozinho. Gente, que vergonha é essa? Nós já estamos aí um ano do atual governo, porque cadê a cartilha dele que ele falou, o plano do governo que ia fazer? Me dá aí o que foi feito, gente? Poxa, pelo amor de Deus. Então, assim, se nós não tocarmos nesse assunto, a gente fica falando do Brasil, do Brasil, do Brasil, mas Nilópolis é o nosso quintal, Nilópolis é o nosso Brasil. Se a gente não É aqui que a parar, gente mora, né? é aqui que a gente mora, né? Beleza que o Brasil tem que funcionar, mas Nilópolis não está funcionando com 9 quilômetros. Gente, uma pancada de chuva, a cidade não aguenta uma pancada de chuva. Verdade. Famosa E ninguém Mirandela resolve alaga esse tudo. problema. Aí na rede social, um rapaz que é do governo foi lá. Ah, mas a cidade sempre vai sofrer com isso. Claro que vai sofrer, não tem gente qualificada para poder resolver esse problema. O rio lá, né, o Sarapuí, lá dentro da represa, não tem nem a comporta. Né? A comporta ela serve para quando tiver... Nilópolis tem aproximadamente 19 quilômetros quadrados, só que 10 quilômetros disso está dentro do Jericinó. E 9 quilômetros é de perímetro urbano. Né? Se tiver uma comporta, o que a comporta vai fazer? Ou manual ou automática. Né? Volume de rio, volume de chuva, volume de água. Fecha a comporta. A água vai para dentro do Jericinó. O Jericinó é barro. O barro suga mais água do que o asfalto. Porque o próprio asfalto também atrapalha, né, nessa sucção de água. Então, se tivesse uma comporta no Sarapuí, tivesse uma comporta no Rio Pavuna, eu não sei te explicar isso, mas, inexplicavelmente, Sarapuí e Pavuna nunca jogaram água para fora junto. Se o Sarapuí transbordar, o Pavuna não transborda. E se o Pavuna transbordar, o Sarapuí não transborda. Não sei te explicar por que esse fenômeno acontece. Né? Já conversei com pessoas do meio e também ninguém sabe explicar o porquê. Se nós fizéssemos uma comporta no Sarapuí, uma comporta no Pavuna e ficássemos revezando a comporta, gente, que ia diminuir, fora limpeza de rua, fora conscientização, né? Porque nós precisamos também conscientizar os munícipes para que não jogue lixo fora, para que não jogue no rio, porque vai voltar para a gente precisa de um plano de conscientização. Mas se nós fizéssemos o trabalho também da prefeitura, com certeza nós evitaríamos o que a gente sofre aí todo ano. Mas quem sofre? Somos nós. Por quê? O candidato, quando ele ganha a eleição, a primeira coisa que ele faz é se mudar de Nilópolis. E o povo morar na aplaude. Barra. E ele se mudou. Ah, gente, pelo amor de Deus. O que eu vejo dessa situação que você está falando é que é o básico. Não é nada demais. Não é nada faraônico. E eu não estou falando nem para a gente ter coisas faraônicas, não. É voltar a ter aquilo que nós tínhamos. Que nós tínhamos 4 maternidades. Nós temos que voltar pelo menos até uma. É o básico. Não é ter aquilo que nós não tínhamos. Né? Essa cidade já foi considerada princesinha da Baixada. Né? E hoje essa cidade é considerada o quê? Uma das coisas que eu vejo, Wander, sobre essa questão... Eu confesso que sobre esse assunto, questão política e tudo mais, eu sou aquele cara do senso comum, mas que observa tudo que vai acontecendo e vai analisando e tomando as suas próprias conclusões. E eu vejo que o grande problema que existe, não só aqui no nosso município, mas em vários outros, é a maldita da ganância pelo dinheiro. É o poder pelo poder. E assim, uma vez eu estava conversando com um amigo que, na época, ele estava estudando questão de ciência política e tudo mais, e eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, cara, por que aqui o político não ganha por produtividade? Ele ganha um salário fixo todo mês, fazendo ou não fazendo, o cara vai receber. Se ganhasse por produtividade, e isso, assim, minha opinião, como leigo, vendo toda essa bagunça que existe aqui, onde a gente mora e em outros lugares também. Se fosse por produtividade, o cara ia ter uma ideia de querer trabalhar
para mostrar um resultado como um gestor, né? Como ali uma pessoa responsável de fazer o negócio funcionar, fazer a máquina funcionar no sentido positivo, não da forma que infelizmente ela funciona, e seria um bem para todo mundo. Mas ainda assim seria muito capaz de mostrar produtividade, dentro dessa produtividade, um contrato de R$ 50.000, usar só 10 e os outros 40 botar no bolso. Parece que é cultural esse Assim, negócio, cara. eu me inspirei muito num homem chamado Sérgio Meneghelli. Sérgio Meneghelli foi prefeito de Colatina, foi considerado popularmente o melhor prefeito do Brasil. E ele diz o seguinte: nenhum político rouba sozinho, né? Eles se juntam para poder fazer uma grande besteira e ninguém cagueta ninguém, né? Porque a função do vereador, ela não é ficar tirando entulho, isso quem tem que fazer é a secretaria, né? É Quem faz fiscalizar, isso é fiscalizar as contas do governo, né? É o dinheiro da saúde, é a obra que está sendo feita, é para que não haja o desvio do dinheiro público, né? Porque as pessoas acham que porque é público é de graça, não é. É mais caro do que o próprio particular, porque ali tem dinheiro de todo mundo. Verdade. É porque quando a gente acha assim, isso aqui é público. Quando a gente bota público, a gente acha que aquilo dali é de graça. Não, não é de graça. Sai das minhas contribuições, sai das suas contribuições, né? Só que a gente precisa um pouquinho mais ainda de consciência política. Voltando nesse assunto que você falou, eu assisti um podcast do Sérgio Malandro, cara. Como é que pode, né? Gru Iê, né? Que faz a minha infância. E ele falou Foi o o seguinte Flow para um que ele foi? político. E quê? Foi no Flow que ele foi ou um podcast próprio dele? Não sei, não sei. Eu vi um videozinho, só que ele estava com o Celso Russomano. Celso Russomano, né? Uhum. Russomano. Né? E ele falou o seguinte pro Celso. Ele falou o seguinte: olha, o dia que o Brasil acordar e falar para os políticos o seguinte, o seu filho vai ser atendido no hospital público. Justo. Filho de político tem que ser atendido em um hospital público. Seu filho vai estudar em um colégio público. Aí ele falou, ali eu acho que vai começar a parar a roubalheira, porque ninguém vai roubar a saúde do próprio filho. Olha que coisa interessante, né? Verdade. Então, assim, a primeira coisa que a gente deveria fazer era tentar, né? Tentar fazer uma reforma e mostrar que político não é patrão. Sabe qual é o problema? Por exemplo, se você estiver parado no lugar, chegar um vereador, chegou o vereador, as pessoas começam, para tudo, chegou tudo. A gente trata o político como patrão, e, na verdade, o político é um servidor, né? O prefeito é o servidor número 1, o vereador é o servidor do município. Ele está ali para realizar, quem botou ele ali fomos nós. Ele está ali para poder reivindicar os nossos direitos. Se a gente também não fizer uma reforma na nossa consciência, isso não vai mudar nunca, Rafael. Verdade. Teve um rapaz que se ofereceu participar do Papel na Palavra. É complicado, né? Não vou falar de onde o cara não vou falar o nome, por uma questão de ética, mas em off, eu falo para você depois, para a galera que está assistindo o vídeo aí, vou ficar na curiosidade. Que se ofereceu a participar. Isso é prerrogativa de quem participa do Papeando da Palavra. Se ofereceu participar. Não vi problema nenhum. Vão participar, vem, porque eu gosto de conversar com a galera, né? O cara é cristão e tudo mais, beleza. Só que no desenvolver da situação, por exemplo, quanto a gente foi desenvolvendo a conversa até chegar hoje no dia da gravação, a gente foi conversando o básico da vida. Começamos aqui o podcast falando da questão ministerial, sua conversão e tudo mais. Caímos nesse assunto por conta das perguntas lá do Instagram sobre política e está de uma forma muito tranquila e nada demais. Só que eu cheguei e perguntei para o rapaz o seguinte, falei, cara, e se eu for de uma ideia de esquerda e não de direita, você vai querer conversar comigo ainda? Ele falou, não, porque isso aí é coisa do diabo. Aí eu falei, beleza. E aqui para a galera que tá ouvindo e assistindo, eu não tenho problema nenhum de conversar com pessoas independentes de posição política e tudo mais. Eu gosto de parar para ouvir, mas tenho as minhas convicções, tenho os meus fundamentos. E ele virou e falou o seguinte, você usa barba? Então você é comunista. Eu falei, nossa, eu brinquei com ele, falei, a maioria dos judeus são comunistas também, né? Porque a maioria da galera lá usa barba também e tudo mais. E ficou naquela.
a tensão, Wander, ficou tão grande, tão grande, tão grande, que o rapaz soltou assim, ele, olha, não quero mais gravar, tomara que esse teu negócio aí não dê certo, e na próxima eleição nem precisa votar em mim. Eu falei, tá bom. Aí o cara se diz cristão. A gente está muito intolerante, né? Estamos muito intolerantes com o ser humano. Né? Nós não Complicado conseguimos pra mais caramba. discutir um assunto dentro do campo das ideias. Né? Já vai pro pessoal, pô. Não existe assunto nenhum que a gente vai discutir que a gente vai mudar o pensamento da outra pessoa. Né? Na verdade, né? A troca da ideia. Eu gosto muito daquele filósofo, eu esqueço sempre o nome dele, mas acho que é Portela, né? Não sei o que, O Portela, alguma coisa assim. Mauro Sérgio Cortella. Isso, eu gosto muito dele. Ele diz o seguinte, né? Que os chineses contam, né? Que se vier uma pessoa carregando o pão de um lado e a outra carregando o pão do outro, e se elas se encontrarem e elas trocarem os pães, cada uma vai com um pão embora. Mas se vierem duas pessoas caminhando e cada uma tiver uma ideia e elas trocarem essa ideia, cada um vai embora com duas ideias. Né? E qual é o sentido disso aqui? Né? Troca ideia para que a gente possa ter pão para comer. E eu acho isso muito interessante. Né? Eu não estou aqui para convencer ninguém, também, né, não estou aqui para dizer que a nossa forma de pensamento é a correta. Eu estou aqui para a gente trocar ideia. Sim. E quando a gente troca ideia, você deixa um pouco de mim, né, em você, e eu trago um pouco de você também para mim, e a gente vai ali crescendo, né? Mas as pessoas estão muito intolerantes, né? Isso é ruim. Isso é ruim. Qualquer tipo de extremidade é ruim. Eu costumo dizer que o extremo é uma doença muito grave e que geralmente a pessoa não vê que está doente e vive a vida como se tivesse completamente tranquila e batendo em todo mundo. O que me deixa mais triste é quando eu vejo essa discussão dentro da igreja. Sim. Não é o lugar. O púlpito não é para pregar ideologia política. O púlpito é para pregar a palavra de Deus. Ano passado eu passei por uma situação de um conhecido que veio pregando e só falava do candidato dele e daquela eleição, cara. E de acabar o culto, eu falar, cara, ele não morreu por mim na cruz, não. Quem morreu foi o Cristo. Eu queria ouvir do Cristo, não queria ouvir do candidato. Porque, assim, é o que eu costumo falar para as pessoas. Quando eu converso com alguém que não é da igreja, e o cara vem com uma ideia muito louca, falando um monte de coisa, eu paro para ouvir, para tentar entender o porquê ele pensa assim. Mas quando vem alguém do meio, que é um cara que obrigatoriamente estudou, porque passou por um seminário direitinho, fala que lê, né? Pelo menos diz, fala que estuda e tudo mais, e o cara começa a vir com mais ideias que você vai confrontar com a palavra e está completamente errado. Paulo fazia isso, que repreendia Pedro face a face. Não era aquela coisa do mandar o recado, ó, fala para ele que ele está errado, não. Falava no tete a tete, no cara a cara. E aí já entra numa situação diferente. Já entra numa situação onde, por exemplo, tem algumas pessoas quando fazem a afirmação, todo pastor não presta, né? Ou alguns usam, todo pastor é safado. Muitas pessoas usam essa expressão, infelizmente. E elas têm um motivo, porque tem um monte de pastor que realmente dá um mau testemunho. Se envolve com coisas que não era para se envolver, fazem coisas que não eram para fazer, ao invés de abençoar, fica nas redes sociais amaldiçoando os outros. E ficou uma parada muito em off, mas aproveitando a oportunidade, teve um rapaz, já de idade, o cara deve ter idade para ser meu pai, que viu uma mensagem que eu botei no podcast, do podcast no Instagram, igual aquela que você viu, que você falou que eu vi lá que você curtiu e tudo mais. E que mandou uma mensagem em off no Instagram, eu te amaldiçoo em nome de Jesus porque você está falando contra algumas pessoas. Eu falei, amém, cara. Primeiro se converte. E tipo assim, o meio público começa a trazer a treta. Eu não acredito nesse Deus vingador, entendeu? Eu não acredito nesse Deus que eu te amaldiçoo, olha, entendeu? Então, assim, eu não sei que Deus vingador é esse que eles estão encontrando, aonde que está isso, né? Deus não vai julgar as minhas causas pessoais,
né? O Deus só entra, né? Ele só entra na história quando era com relação ao povo, com relação a um benefício coletivo, não por causa pessoal. É, Eu não gosto de fulano, então Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Entendeu? O amor de Cristo é por todos, né? Ele amou o mundo de tal maneira. O mundo aí não é o sistema solar, não é o cosmos. O mundo aí é os seres humanos, né? Deus amou o homem, ou Deus amou o ser humano de uma tal maneira que entregou o seu filho, né? verdade. Então isso precisa realmente retornar. Agora, eu acredito sim que nós cristãos nós precisamos voltar a falar no assunto política, né? Porque demonizaram muito esse assunto, né? Sim, sim. Demonizaram muito. Isso foi uma estratégia feita durante anos, né? Porque é um local onde as pessoas se decepcionam, isso é cultural. Tudo que eu me decepciono, eu me afasto. Seja no meu relacionamento, seja no meu emprego, seja na minha amizade, seja na política. Me decepcionou, isso é a primeira reação. A Uhum. gente se afasta. E por nós que eu falo, cidadão de bem, por nós se decepcionar, né, com essa politicagem, porque a política é a arte de saber viver, é a arte de governar. Então, eu acho que a política ela é saudável. O que não é saudável é essa politicagem, né? E nós que se decepcionamos com essa politicagem, a gente se afastou. E quando a gente se afasta, né, aí o negócio só piora. Aí as pessoas ficam com essa cabeça pequena, igual desse rapaz aí que falou contigo. É complicado pra caramba. Aí o pessoal que não sabe conversar com diferente, e aí Então, só. deixo aqui para dizer o seguinte, né? Pela nossa visão de fé, pela nossa linha de entendimento, político nenhum vai mudar o mundo, né? O que pode transformar o mundo é Cristo, né? Cristo pode transformar o mundo, Verdade. né? Mas o político, sim, sendo um cara íntegro, honesto, né? Ele pode começar a trazer uma mudança para dentro de uma sociedade, para dentro de uma comunidade, né? Então, é nisso que eu acredito. Verdade. E aqui, vamos aí para a nossa segunda pergunta, que a galera que mandou, viu? Uma pergunta só, foi muito tranquila, já rendeu Pô, muito já rendeu papo, aí de assunto. muita coisa. Vamos para a segunda aqui agora. Evangelho e política podem andar lado a lado? Evangelho e política devem andar lado a lado, porque o evangelho é boas novas, né? É uma nova visão, é uma nova mentalidade, é trazer a pessoa a uma nova realidade, né? E a política é a arte de saber governar. A Bíblia vai dizer que quando o ímpio governa, o povo geme. E quando o justo governa, o povo se alegra, né? Então, a Bíblia não está dizendo que quando o cristão governar, não, quando o justo. A palavra justo é aquele que pratica justiça. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: o justo aqui não é o cristão. O justo aqui é aquele que pratica justiça. E eu conheço pessoas que não são cristãs que praticam justiça. Então, quando o justo governa, o povo se alegra. Nós precisamos colocar pessoas justas, né? Então, o evangelho veio para trazer uma mudança na nossa mente, na nossa vida, na nossa maneira de pensar. Eu explico muitas pessoas o seguinte: o evangelho, Cristo, ele não muda a personalidade de ninguém, Rafael. Se você fala pouco e aceita a Cristo, você vai continuar falando pouco. Se você é extrovertido, você fala muito e você aceita Cristo, você vai continuar falando muito, né? Se você é introvertido, né, você é mais para dentro, você aceitou a Cristo, você vai continuar introvertido, né? Ele não muda a sua personalidade. O evangelho muda o seu caráter, né? Se você matava, você não vai matar mais. Se você roubava, você não vai roubar mais. Se você compra, você agora paga, né? Por quê? Porque o evangelho mudou a sua mente, né? Ele traz uma koinonia, né? Ele traz uma koinonia, ele traz uma mudança. Isso que o evangelho traz. E Uhum. se nós que somos, né, que temos uma nova mentalidade, né, que entendemos entre o certo e o errado, se nós não se aproximarmos da política, nós vamos ver o que nós estamos vendo hoje. Um cenário caótico, um cenário que é difícil até de entrar, porque você vê as pessoas se degradando, as pessoas não querem respeitar a sua opinião, né? Sendo de direita, sendo de esquerda, né? As pessoas querem impor na sua cabeça a verdade dela, e isso é muito ruim, porque cada um tem as suas verdades.
Então, se nós não colocarmos o evangelho junto com a política, não estou falando de colocar política no altar, né? Eu ainda sou daquilo que quem tem que falar de política dentro da igreja é o pastor da igreja, se ele se sentir à vontade para fazer isso, né? Porque ele é um líder religioso, ele está ali, né, para dar um direcionamento para o seu rebanho, então ele pode conversar sobre esse assunto com os seus membros. Agora, não levar, lembrando que a igreja somos nós, agora levar agora como cidadão. Se eu não levar o evangelho, aquilo que eu acredito, né, aquilo que eu penso, e trazer a política, né, o evangelho tem o poder de mudar a minha vida. A política tem um poder que é uma ferramenta para a transformação de uma sociedade. Uhum. Então, se a gente não botar as duas coisas para andar junto, irmão, a situação só piora. Deu ruim. Dá ruim, isso aí. Kuyper é um grande exemplo, né, de um protestante ligado com a política, né? Teólogo holandês, se me falha a memória, que dá uma, em relação a esse assunto, os amigos que eu tenho Se a gente for levar para a que vão Bíblia, mais para essa Daniel foi área, governador. Davi, Daniel foi governador, Davi rei, Davi foi rei, José foi governador do Egito, né? Que não era nem governador do próprio povo, era governador de um outro povo. Então, assim, se nós formos olhar pela Bíblia, temos vários exemplos, vários exemplos. Deus usa O próprio Ciro para Cristo, poder libertar o povo. o próprio Cristo, rapaz. Cristo faz amizade, né, com um senador. E a Bíblia vai dizer que Cristo, quando morre, esse senador vai lá, junta Pilatos e reivindica o corpo de Cristo. A história vai dizer que quem morre de cruz era para ser picado e dar para os animais comer. Só que a Bíblia vai dizer que, para o sacrifício ser perfeito, nenhum do seu osso deveria ser quebrado. Então, ele faz a amizade com José de Arimateia. José de Arimateia reivindica o corpo. Né? Não podia, mas por ele ser senador, política, vai lá e com Pilatos, não, mas eu quero enterrar ele no meu sepulcro. Né? Não podia, mas quem estava pedindo era o senador. Então, articula ali a política, pega o corpo de Cristo e coloca ele dentro do sepulcro do Arimateia. Então, assim, se Cristo não tivesse amizade com Arimateia, Arimateia era um seguidor de Cristo. Então, tudo é política, tudo passa pelo campo político. Eu acho que a grande questão é saber fazer a política de uma forma justa, de uma forma honesta e para nós cristãos, pela direção de Deus e para todo mundo, independente de posicionamento, independente de cor, independente de gênero, tudo isso. Eu falava para as pessoas o seguinte: se o hospital estiver funcionando, ele não vai perguntar: você acredita em Deus? Qual é a sua religião? Ali está para atender o ser humano. Exatamente. Então é essa política, não é religião. Exatamente. Né? Uma vez eu entrei numa discussão na internet que ele falou assim: mas você é pastor. Eu falei: o meu cargo de pastor é uma vocação pessoal. Isso nem me credibiliza para ser político, mas também não me descredibiliza. Né? É uma vocação pessoal, que não tem nada a ver. O que mais me credibiliza para tentar a vida pública é a minha vocação natural, que é ser um administrador. Porque quando você olha para esses políticos aí que nós temos hoje, o que esses caras construíram fora da política? Fora da política, esses caras não construíram nada, cara. O que esses caras construíram fora da política? Eles começaram a construir depois da política. Aí eles construíram casas, carros, enriquecimentos. Cara, loucura. Fora da política, o que esses caras têm? Coronelismo absurdo em alguns municípios e alguns estados. Quase um feudalismo. Verdade. Onde quem manda ali é o coronel. Vivemos isso dentro do Rio de Janeiro. Vivemos dentro do município de Nilópolis. Baixada Fluminense, gente, é loucura isso. Foi complicado demais essa situação, mas tem muita esperança de que o Cristo vai direcionar as pessoas certas. E também olho por um lado que é Deus quem coloca as autoridades para o refrigério ou para a punição, né? Também tem essa parte que... Sim, mas assim, eu vi uma frase essa semana na internet que eu concordei com ela, né? Deus tem um controle de todas as coisas, né? Mas não é Deus que vota, somos nós. Sim. Né? Nós somos frutos da nossa escolha.
Se a gente for levar para a Bíblia vai dizer o seguinte: do que se queixa um homem, A não ser dos se seus não dos próprios seus próprios pecados. pecados? Vamos Lemos tirar isso o na pecado? igreja ontem à noite. Vamos tirar o pecado e vamos falar o seguinte: do que se queixa um homem, se não das suas próprias escolhas? Porque o pecado é uma escolha. Sim. Então, quando a gente escolhe errado, a gente tem uma mania de querer jogar para Deus, né? Mas Deus ele diz: eu estou na porta e bato. O que Deus faz é te dar uma consciência, é te dar uma nova visão. Agora, quem vai fazer a escolha é você. Capacidade Você de vai fazer. raciocinar, capacidade de pensar, de analisar a situação. Já te dotou disso tudo, né? Então você que vai, né? Você que vai fazer a escolha. É verdade. Meu amigo, pelo tempo aí que a gente tinha combinado mais ou menos, a terceira pergunta já foi respondida no meio do bate-papo. Depois vai ter um corte exclusivo só para ela. E eu quero já deixar aqui o meu muito obrigado pelo sim ao convite. Estou muito feliz pelo nosso bate-papo. É o primeiro Papeando a Palavra do ano e eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com todos aí que já ouviram, com aqueles que ainda vão ouvir e assistir o nosso vídeo. Mas para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais aí para a rapaziada. Rafael, eu que agradeço aí o convite. É um prazer estar aqui, né? É um prazer participar de um projeto onde a intenção dele é alcançar pessoas, né? Eu sou fascinado por pessoas, né? A minha vida toda eu trabalhei com pessoas, então eu gosto de estar perto de pessoas. Eu gosto de participar de projetos onde a finalidade é abençoar vidas. Então, eu estou muito feliz, muito obrigado pelo convite. Né? Possa ter certeza que você vai estar nas minhas orações, tanto você quanto o seu projeto. Conte comigo também, estamos aí. Né? É um prazer estar nesse primeiro Papeando a Palavra do ano. Com certeza, muitos vão surgir. E eu quero desejar a você e todos aqueles que estão nos ouvindo ou que vão nos assistir o que a gente desejava para os reis antigos, irmão. Vida longa e prosperidade. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. E acredite, se estamos vivos, porque nós somos sobreviventes. Passamos por 2 anos muito complicados, que foi 2020 Verdade. e 2021. Então, nós somos sobreviventes. Você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, né? Você é um sobrevivente. E se Deus permitiu que a sua vida ficasse aí na Terra, é porque Ele ainda tem um propósito sobre a sua vida. Então, não entregue os pontos, levante a cabeça, porque Deus vai abrir uma porta para você, e quando Ele não abre uma porta, Ele abre uma válvula de escape, mas aquilo que Ele separou para a sua vida vai acontecer, porque Ele é Deus, e não tem nada acima do nome de Jesus Cristo. Então, quero abençoar a sua vida, tá, Rafael? E todos aqueles que estão aí te assistindo e todos aqueles que estão te seguindo, que a bênção do Senhor possa entrar na casa em nome de Jesus Cristo. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Vocês que ficaram aqui até o final também, muito obrigado. Estava morrendo de saudade de gravar um podcast, de estar aqui fazendo esse trabalho para vocês, por vocês, pela direção do Espírito Santo de Deus. Você é livre para concordar e discordar de tudo aquilo que nós falamos. Coloca aí nos comentários o que você concordou, o que você discordou. Só te pedimos, como sempre, que respeite. É a nossa opinião, é a nossa cosmovisão e respeitamos a sua também. Valeu? Fiquem na paz, vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo.